Salve, salve galera! Morando a Palavra sempre fala de cachaça, né? Uma linguagem bem informal e principalmente prezando o berço cultural. Me apoiando nisso, eu resolvi fazer esse vídeo um pouco diferente do já postado, mas com uma relação meio que direta. Eu vou falar de capoeira. Sim, ambas nascem em terras brasileiras, das senzalas e engenhos de um Brasil antigo, colônia. Assim como a cachaça, a capoeira não tem uma data específica de surgimento. A palavra capoeira, ca mais poeira, é um vocábulo tupi-guarani que significa mato ralo, ou um mato que foi cortado, extinto. Criado por negros africanos no Brasil, essa argumentação é defendida por antropólogos como Gerard Kubik, estudiosos da cultura africana como Valdelor do Rego, Antenor Nascentes e Edson Carneiro. Esses caras sustentam que está diretamente ligado à mescla de cultos rítmicas de berço africano com a necessidade de autodefesa dos negros aqui no Brasil. O historiador antropólogo Câmara Cascuta é um pouquinho mais pontual e fala a respeito da relação das danças banto-congolesas com seus instrumentos de percussão praticadas aqui no Brasil, vindo a se mesclar com uma série de outras questões já existentes, inclusive algumas manifestações indígenas, e se tornar a luta capoeira. O que reforça esses argumentos é o fato de não haver no continente africano e nem em nenhum país com influência negra nada parecido com a capoeira. Pode-se assim afirmar que a capoeira, sim, nasceu no Brasil. Assim como a cachaça, a capoeira sofreu muito com preconceito e marginalização. No século XVII, houve uma das primeiras lutas pela produção da cachaça, Revolta da Cachaça. Vocês lembram disso? Eu falei no outro vídeo. Pois é, esse também foi um período crucial para a capoeira. O surgimento dos quilombos dos Palmares, o negro busca cada vez mais sair das mãos dos senhores de engenho e Palmares começa a ser um dos grandes sonhos de liberdade entre os negros africanos e seus filhos aqui no Nordeste, principalmente no Nordeste brasileiro. No vídeo sobre a história da cachaça, vocês lembram da carta régia que eu falei, que veio da coroa para a colônia a fim de proibir a produção da cachaça aqui no Brasil? Pois é, nesse mesmo século com a capoeira foi meio que parecido, assim, só que partiu do governo geral. Já existia uma negrada dos quilombos que se agrupavam, faziam incursões e atacavam fazendas e senzalas para saquear e se vingar dos maus tratos sofridos. Por isso, o então governador geral, o Francisco Barreto de Menezes, mandou uma expedição para exterminar Palmares e toda a resistência negra encontrada. Os negros derrotaram sucessivamente 24 expedições. Isso é a parte que a história branca não conta, né? Pois é, essas expedições eram comandadas por capitães do mato e a partir daí começa a tradição marcial da capoeira, ou seja, eles já estavam usando a capoeira para um conflito direto. A coisa estava tão séria que em 3 de março de 1687, o então governador Matias Cunha assinou um contrato com o maldito capitão do mato, Domingos Jorge Velho, onde dizia o seguinte: caso ele vencesse Palmares, seria todo o seu território e os negros vencidos. Só em 1697, 10 anos depois, Palmares caiu. Muitos negros preferiram se suicidar ao voltar para a escravidão. Segundo o historiador Fernandes Pinheiros, o comandante de Palmares, o famoso e grande guerreiro Zumbi, teria sido um desses, se atirando de um rochedo, diferente da história conhecida pelo Brasil todo, onde os escravistas voltaram com a cabeça do guerreiro. Tem o outro lado da moeda, né? Com o fim de Palmares, a capoeira agora com um nítido recurso de ataque e defesa, depois de todos esses conflitos, sai do mato e começa a ser repassada. Nascida de negros, começa a ser assimilada por mestiços. Tal qual a cachaça, no século XIX, a capoeira marcou seu apogeu no Brasil, entre conflitos e conquistas. Com a proclamação da República, houve uma nova perseguição aos capoeiristas. No decreto do número 487 do novo Código Penal Brasileiro, de 11 de outubro de 1890, se não me engano, estabelece no capítulo 13 o seguinte: artigo 402. Fazer nas ruas e praças públicas exercício de agilidade e destreza corporal, conhecida pela denominação de capoeiragem, andar em carreiras com armas ou instrumentos capazes de produzir uma lesão corporal, provocando tumulto ou desordens, ameaçando pessoa certa ou incerta, ou incutindo temor ou mal algum, pena de prisão secular,
de 2 a 6 meses. Tudo isso era só para camuflar o preconceito. Na verdade é assim, se visse a negrada parada em algum lugar, bastasse estar conversando, a coisa já ficava feia. No século XX, 1907, surge a primeira tentativa de instituição para uma ginástica brasileira com o nome de Guia da Capoeira ou Ginástica Brasileira. O autor se manteve oculto, apenas com as iniciais ODC. Alguns valentes capoeiras da época diziam se tratar de um oficial do exército que achou melhor não revelar o nome por conta do preconceito que existia contra a capoeiragem. Esse guia dividia a prática da capoeira por 2 tipos de movimentos, mais acadêmicos e educativos. Muitos moços ditos na época, como de boa família, começaram a praticar capoeira, ou seja, deu aquela camuflada, diminuiu-se um pouquinho o preconceito e algumas pessoas que não fossem ex-escravos começaram a fazer também, o que nesse aspecto foi bem bom. Alguns mestres organizavam pequenas academias, principalmente no Rio, Recife e Salvador, tentando divulgar e fazer ressurgir a capoeiragem. Em 1932, nasce em Velho de Brotas, Salvador, um homem que foi o primeiro a formalizar a capoeira como esporte. Teve a primeira academia reconhecida pelo governo. Em 1937, conseguiu um registro da então Secretaria de Educação, que qualificava seu curso de capoeira como curso de Educação Física. É isso mesmo, eu estou falando do Manuel dos Reis Machado, mais conhecido como Mestre Bimba, nascido em 23 de novembro de 1900 e nos deixou em 5 de fevereiro de 1974. Sua filosofia era metodizar e aperfeiçoar a capoeira Angola e cria a luta regional baiana, ensinada em sequências, abrangendo diversos golpes. Organizou modos esportivos para a prática da capoeira, escala de graduação, aquele cordão, sabe? O regulamento técnico, tudo isso já com envolvimento do Ministério da Educação e Confederação Brasileira de Pugilismo, isso já em 1972. Bom, assim como a cachaça, a capoeira não parou de evoluir junto com o nosso povo. Eu digo um salve como um capoeira e digo um saúde como um bartender. Espero que você tenha gostado desse material. Saúde!